fazia cura. Só que essa cura, imagina, o que uma criança de 6 anos sabe, né? Eu tinha uma tia doente, a tia fazia uns 40 dias que estava de cama, não comia, esperando morrer, né? E eu cheguei com os meus pais e foram visitar ela, e eu, em vez de ir na cozinha onde todo mundo estava, eu fui no quarto e fiquei com ela lá. E eu não me lembro desse episódio, mas é muito comentado na família. E aí eu falei para ela, tia, agora deu, agora vamos levantar. E depois de 40 dias ela levantou. Levantou, foi tomar banho, comeu. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Deu hype, se inscreva no canal e torne-se membro também, que você vai ter exclusividades. Quais são elas, Bruno? Seguinte, todos os membros do nosso canal, o Clube do Conversaria, vai ter acesso exclusivo a todas as lives de podcast. Então, se você quer ter acesso a todos esses episódios sem restrição nenhuma, torne-se membro e ajude o nosso canal a crescer ainda mais. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados, então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Você chegou a mencionar sobre o hospital escola. Sim. O que seria isso aí? Nós temos aqui no plano da matéria os hospitais, como nós conhecemos, e no plano espiritual, o espiritismo, o kardecismo chama de colônias espirituais. E como o IPTH é uma instituição que trabalha forte nessa área, dentro dessas colônias espirituais foram abertos hospitais escola. É um hospital onde as pessoas, as almas são conduzidas, que são doentes, né? E lá elas são tratadas. Depois que eles dão alta nesse tratamento, que é um tratamento físico, vamos dizer assim, né? É uma ilusão, mas é um tratamento físico. Eles vão para uma escola sobre a vida e sobre os mistérios da vida. Eles se preparam para entrar na roda de Sansara, que é reencarnar novamente, ou ir para outro plano, depende do merecimento da pessoa. Legal. Aí depois que ele entra nesse hospital escola, a outra pessoa consegue viver em paz ou ser curada de... Porque antigamente, eu tenho uma passagem, hoje não vai dar para falar, mas eu tenho uma passagem pelas religiões, né? Sim. Eu estudei para padre, depois não era aquilo que eu queria, eu cheguei a reverenda. Não era o seu propósito. Não era o meu propósito. Eu cheguei a reverenda da Igreja Batista. Também não era isso que eu queria. Eu queria era estar de um a um buscando o entendimento para ajudar as pessoas como um verdadeiro pastoreio, né? Um cuidado pelas almas. E quando eu cheguei a reverendo, eu já era teólogo e já era psicanalista. Aí eu pude entender que não era na religião, nada contra a religião, tá? Mas não era ali que eu ia poder ajudar as pessoas. E aí eu fiz esse mergulho profundo e consegui compreender esse mecanismo espiritual. Mas eu também já nasci com o dom. Desde os 6 anos eu fazia cura. Só que essa cura, imagina, o que uma criança de 6 anos sabe, né? Eu tinha uma tia doente, a tia fazia uns 40 dias que estava de cama, não comia, esperando morrer, né? E eu cheguei com os meus pais e foram visitar ela, e eu, em vez de ir na cozinha onde todo mundo estava, eu fui no quarto e fiquei com ela lá. E eu não me lembro desse episódio, mas é muito comentado na família. E aí eu falei para ela, tia, agora deu, agora vamos levantar. E depois de 40 dias ela levantou. Levantou, foi tomar banho, comeu e nunca mais ficou doente, até morrer, claro, ela morreu. Tá vivo até hoje. Então eu sofri muito bullying desde criança por conta desses dons que eu tive, né? Que eu tenho, né? Mas depois, com o passar dos anos, eu pude entender que todo e qualquer tipo de dom, ele tem que ser em ordem. E quando a gente está envolvido, eu falo por mim, né? Quando eu estava na religião, eu não tinha muito ordem porque eu não conhecia direito o mecanismo da alma. A palavra alma é mente, mente é alma, é a mesma coisa, né? Quando falamos em psique, estamos falando de alma, de mente. Sim. Mas eu gosto mais de falar da palavra alma, porque a palavra alma, no sentido lato da palavra, é aquilo que empresta movimento a algo. Então nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. A alma é a direção do carro. E o corpo é a lata do carro. E o espírito é o motor do carro. É assim que a gente define, né? Então, quando eu comecei a entender e saber na prática, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, nós falamos sempre lá no nosso instituto, se alguém assistir uma constelação, uma palestra e não levar nada para casa para aplicar, não precisa mais voltar. Porque a vida tem que ser prática.
Não é verdade? Sim. Nós vivemos uma correria, corre para lá, corre para cá. Então, nós temos que... O nosso tempo ele tem que ser precioso. Nós temos que dali com uma ideia. Quem está nos assistindo, ele vai ser com uma ideia. Eu posso resolver meu problema, o problema está dentro de mim. O que ele vai fazer? Vai procurar PTH ou vai procurar outro mecanismo? Ou ele mesmo, mas ele já tem uma ideia. Sim. O problema está dentro de mim, né? Numa entrevista recente, né, que eu assisti, que o senhor estava participando, vocês chegaram a citar sobre o Irã, né? Aham. Sobre que o Irã, ele passa por um problema, né? Fugiu o nome. Irã e crime Israel. crime de sangue, né? E eu queria entender, assim, qual que é a relação, por exemplo, dessa guerra que está acontecendo hoje, se existe uma relação com o que aconteceu no passado. Então, essa pergunta sua é muito importante porque a pergunta que sempre eu ouço, vai acabar a guerra? Eu falo, não, nunca vai acabar. Pode até paralisar. Por quê? Se nós voltarmos no ano 1800 a.C., nós encontramos uma figura mitológica que é Abraão. Então é ali que começa a história de Irã e Israel e toda a Palestina, toda a região lá do... como que chama? A região do Oriente Médio. Toda essa raça, né? Do Oriente Médio. Então, quando Deus chamou Abraão e disse, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te indicar, uma terra que emana leite e mel. Então, Abraão, ele vivia no meio da parentela numa escassez terrível. Então, quando ele ouve o chamado, ele foi. Só que ele não obedeceu. Sai do meio da tua parentela. Ele levou Ló, seu sobrinho. Ló causou o maior problema lá com ele. Ló foi juiz de paz em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. E as filhas de Ló embriagaram o pai e engravidaram do pai, um incesto. Meu Deus. Tiveram ali começa a história de Irã e Iraque, começa ali. Do fruto incestuoso das filhas de Ló. Tá, e Abraão? Abraão, quando ele recebeu o chamado, ele obedeceu, já disse, levou Ló, desobedeceu, mas ele teve medo. Ele era casado com Sara, uma mulher muito bonita. E ele falou para Sara, olha, se os egípcios souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então vamos dizer que você é minha irmã. Quando eles chegaram no Egito, eles foram abordados, né? Ele falou, não, ela não é minha esposa, é minha irmã. Aí então disse o faraó, então venha comigo para ser minha esposa. Então, com o consentimento de Abraão, Sara se prostituiu lá com o egípcio, com o faraó. E ficou lá por muitos anos, sendo esposa do faraó. Mas era casado com ele. Veja, era uma, entre aspas, uma prostituição legalizada. E só devolveram Sara para Abraão porque o Egito começou a ter problema. Aí o faraó chamou lá um dos seus sábios e disse, rei, é porque você está em adultério, você está com uma mulher casada. Então ele vai lá e fala para Abraão, mas como? Você me enganou, você disse que era sua irmã, trouxe maldição para mim. Veja a maldição ali, ó, da mentira. Aí não é pecado, isso não é pecado. É profanação do sagrado. É algo muito diferente. Pecado e iniquidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, Sara, por conta desse episódio, ela ficou estéril. E não conseguiu engravidar. Mas como eles já estavam familiarizados com esse negócio da pegação, Sara disse para Abraão, pega Agar, a minha escrava, e engravida ela. E aí Abraão se deitou com Agar e teve um filho. E colocou o nome desse filho Ismael. E assim, quando Ismael estava crescendo, ainda com 3 anos, Sara engravida. De Esaú. Perdão, de Isaac. Sara engravida. Aí vem um outro erro. Sara determinou que Abraão pegasse Agar e o filho e levasse para o deserto para morrer de fome. E ele fez isso. Ele desonrou o sacerdócio. Ele deixou de ser o sacerdote da casa, como a Bíblia explica, e obedeceu ela. E levou Agar e Ismael para ser mortos de fome e de sede no deserto. Então aí vejam quem é Ismael.
O Irã. Uhum. E a Hezbollah é quem? Os filhos das filhas de Ló, do incesto. Uhum. Então, toda aquela região ali da Mesopotâmia, aquela região, estão os filhos não legítimos. Aí entra um estudo chamado bastardia. Ismael é filho da bastardia. E o que é bastardia? A bastardia é o filho bastardo, né? Uhum. Não é simplesmente um ato social. Ah, não tem o nome do pai. É muito mais grave que isso. Ele está desconectado da origem. Tanto é que os nômades descenderam de Ismael. Todo nômade que você vê, acampado em barracas, Uhum. são descendentes de Ismael. Ali vem a maldição da bastardia. Então, o que eles querem? Veja, um dos movimentos destrutivos é o deserdamento. Primeiro é assassinatos, Uhum. suicídio, aborto provocado, magia negra, deserdamento, depois golpes financeiros. São 5. Então, onde que entra o Irã hoje? No deserdamento. E por que eles brigam? Porque eles querem a terra. Uhum. Eles foram deserdados por Abraão. Ismael não teve direito à terra. E eles brigam até hoje. Então, a pergunta é, como isso vai acabar? Nunca vai acabar. Eles estão em guerra desde sempre. Uhum. O que significa Ismael? Homem feroz. E os iraquianos são o quê? Homens ferozes. Eles não ligam se vão morrer ou não. Eles estão lutando por uma causa. E eles acham que o grande demônio é Israel. E quem é Israel? É o filho, é o neto de Abraão. É? A Sara gerou Isaac, o filho da promessa. Uhum. Isaac gerou Jacó. E aqui vem um outro episódio que também faz parte da maldição hereditária, que Sara, ela ajudou Jacó a roubar a primogenitura de Esaú. Uhum. Conhece a história? Sim. Então, ali é um problema grave. Ali é uma iniquidade. A iniquidade não é igual ao pecado. Pecado é errar o alvo. Uhum. Iniquidade é ferir o sagrado. E então, Jacó é o de Israel, né? Uhum. É o nome de Israel, porque ele lutou com Deus e etc e tal, toda essa história aí. Mas então nós vamos falar da guerra, né? Quem é que está lutando? Eles querem acabar com quem? Com o filho de Isaac. Com Israel. Uhum. Eles querem acabar, extinguir. E aí entra um segundo figurante, na verdade um terceiro, né? Toda aquela região ali, né? Contra Israel, querem acabar com Israel. Uhum. Aí, vamos lá para Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem é o cavaleiro, o cavalo branco? Estados Unidos. Aqui eu vou falar uma coisa, mas é bem delicado, mas é real. Uhum. Domínio e interesse. Os Estados Unidos não está defendendo Israel porque ele simplesmente quer defender Israel. Ele tem interesse de dominar o Iraque. O Iraque tem petróleo. Desde sempre, né? Tem É. essa tretinha. O Iraque tem terras nobres, que eles falam, né? Terras nobres, que produzem minério Sim. e tantos outros tipos de minério. Então, é o cavaleiro branco do Apocalipse é os Estados Unidos. Ele entra ali com um único interesse de domínio, de dominar aquelas terras por interesse. Uhum. Não é em defender Israel que os Estados Unidos está na luta. Tem nenhum bonzinho ali. Né? Não, é tudo interesse. Uhum. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos e muito menos contra Israel, nem contra o Irã. Mas essa eu estou falando de uma forma histórica, através da escatologia, da teologia, a gente estuda isso, né? A história. Aí você pega lá os curdos. Quem são os curdos? Os curdos são Saddam Hussein, Bin Laden. Quem são os curdos? Nós temos os ismaelitas e os amonitas. Ló tinha 2 filhos. Os amonitas e os... Como que eu falei antes? Os amonitas e os ismaelitas. Uhum. São 3 raças.
Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa. Beleza? E pra você que clicou e não dá pra assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro pra você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.